Amém, irmãos. Uma boa noite a todos. Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Romanos 14, versículos de 10 a 12. A palavra de Deus diz assim: Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Como está escrito: Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Vamos abrir também na epístola de segunda epístola aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículos 9 e 10. É por isso que também nós nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E por fim, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 10 a 15. 1 Coríntios 3, versículos de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo. Vamos ter mais uma palavra de oração, irmãos. Amado Senhor, nós louvamos o teu nome por estarmos aqui mais uma vez. Senhor, nós precisamos da instrução da tua palavra. As tuas palavras são espírito e são vida. E nós desejamos agora que elas não sejam apenas letra para nós, que elas não sejam apenas informação, cultura, mas que elas sejam espírito e sejam vida. Sopra sobre a tua palavra e que ela venha, Senhor, nos edificar, nos encorajar, nos admoestar, nos corrigir, venha nos dar uma perspectiva celestial, Senhor, de todas as coisas. Ó, Senhor, aviva a tua palavra e continua a falar conosco. Nós nos colocamos nas tuas mãos, dizendo, Senhor, mais uma vez, dependemos de ti. Queremos que tu nos prepares, como o nosso irmão falou e orou antes,
como noiva tua, ataviada, pronta para ti, que te atrai para que venhas nos buscar. Então é nesse espírito que nos colocamos nas tuas mãos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui, essa mensagem faz parte de uma série que nós temos trazido aqui, uma série que já está na quarta mensagem agora. A primeira mensagem, nós falamos sobre a vinda do rei e do reino, no sentido dos sinais da vinda do reino. O nosso Senhor está vindo, ele está voltando, e ele traz consigo o seu reino. Muitos sinais foram dados nas Escrituras, e muitos sinais já se cumpriram, inclusive sinais relacionados ao final dos tempos. Nós temos insistido com sinais relacionados à figueira, a parábola da figueira, que está lá em Mateus, no capítulo 24, no sermão profético do Senhor. Lucas também cita relacionados essa parábola. A figueira, a parábola da figueira. E nós falamos que esse sinal já se cumpriu no capítulo 24, fazem 72 anos. Muitos outros sinais são apontados, tanto no sermão profético do Senhor Jesus, Mateus 24 e 25, como no livro de Apocalipse. Hoje em dia, nós vivemos essa pandemia do Covid-19, coronavírus. Nós vivemos uma situação jamais vista na história humana. Mesmo que tenham havido pandemias no passado, grandes pestes, elas não foram mundiais no sentido de que até mesmo as pessoas não tinham como saber disso. Hoje em dia, nós, num mundo globalizado, nós temos informação ao vivo, a todo momento, e podemos perceber como essa epidemia transformou, mudou, de um dia para o outro, a vida de muitas pessoas, a vida de praticamente toda a humanidade. Esse impacto tão marcante, tão transformador, esse impacto tão forte, porque nós vemos muitas vidas se perdendo, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas temerosas, muitas pessoas nas suas casas. Mas o mundo, meus irmãos, ignora completamente qualquer coisa fora de si mesmo. O mundo não pensa que há um Deus por trás dessas coisas. O mundo não sonda o seu coração e pergunta: por que será que isso está acontecendo? O mundo simplesmente se resume a questões médico-científicas, a questões econômicas, questões sociais. O mundo discute alguma coisa de história, quando isso aconteceu no passado. Quais são as perspectivas de nos recuperarmos? Quais são as consequências? Onde está a pesquisa da vacina? E assim por diante. Mas este é um sinal. O Senhor Jesus fala em Mateus 24 que epidemias seriam um dos sinais de que essa era estava por terminar. Apocalipse 6 também fala disso. Então, cabe a nós, como filhos de Deus, erguermos os nossos olhos, olharmos para a palavra de Deus e vermos. Nós estamos vivendo esses dias. Os dias em que os sinais se cumprem. Os dias que nos evidenciam, meus irmãos, que nós estamos nos aproximando do fim dessa dispensação. Nós vimos que também, além dessa questão dos sinais da vinda do reino, nós vimos que o reino vai terminar. O reino não, desculpe. Essa dispensação vai terminar num período de 7 anos, correspondente à profecia de Daniel. E que esse período começa com a vinda do Senhor como ladrão e termina com a vinda do Senhor como relâmpago. O Senhor não vem como um evento só. O Senhor vem para a sua parousia, ou seja, para a sua presença. Ele vai estar aqui por 7 anos. E esse período começa
com um arrebatamento e termina com a sua manifestação pública, a sua vinda em glória como relâmpago. Nós vimos também, meus irmãos, dentro disso, a segunda mensagem tratou disso, que haverá um evento no início dessa última semana, que é o arrebatamento dos santos, que é outro evento singular. E muitos santos serão levados daqui, sem explicação, para encontrar com o Senhor. E nós vimos também que existem duas menções, dois tipos de menção nas Escrituras ao arrebatamento. Um tipo de menção nos fala de um arrebatamento sem qualquer condição, incondicional. Outro tipo de menção fala do arrebatamento com condição. E ao vermos isso, nós vemos que se harmoniza aquela posição de alguns que dizem que todos serão arrebatados antes da tribulação. E de outros que dizem, todos serão arrebatados em meio à tribulação. Nós vemos que realmente haverá um arrebatamento antes, mas ele é condicional. Aqueles que vigiam e oram. Aqueles que guardam a palavra da perseverança do Senhor. Aqueles que são dignos de serem livrados dessa situação. Então, esse é um tipo de arrebatamento e ele ocorre antes. O outro tipo de arrebatamento, esse não tem condição. Todos aqueles que creem no Senhor serão levados, mas eles terão que ser amadurecidos. Eles terão que ser preparados para serem arrebatados durante os anos da tribulação. Nós vimos também na terceira mensagem, os irmãos que quiserem ver isso com mais detalhe podem ver as mensagens anteriores. Na terceira mensagem sobre a vinda do rei e do reino tratou sobre a vida vencedora. A vida que é arrebatada até o trono de Deus. Apocalipse 12. E ali nós vimos aquela figura, aquela ilustração, a visão que João teve, né, do filho varão que a mulher gerou. Nós vimos que eles o venceram. Esse vencedor de Apocalipse 12 é um coletivo. São muitos vencedores que vencem porque eles olham para o seu Senhor, que é o vencedor. Em si mesmo eles não têm vitória. Por causa disso, o próprio capítulo 12 os descreve como aqueles que confiaram no precioso sangue. Eles o venceram por causa do sangue. Porque se arrependeram, porque viveram uma vida de arrependimento, de confissão, e uma vida de edificação diante do seu Senhor. Eles, por causa disso, têm uma palavra de testemunho. Porque não amaram a sua vida, a vida da sua alma até a morte. Esses são os vencedores. Eles são os vencedores também, não são só individuais, eles são vencedores da igreja. Eles não são cristãos avulsos, freelancers do mundo espiritual. Eles estão comprometidos com o corpo de Cristo. Eles estão juntos com os santos. Eles estão ali participando dos sofrimentos do corpo de Cristo. Eles são os vencedores da igreja. Eles não são super cristãos, de modo nenhum, pelo contrário. Eles estão vivendo uma vida normal diante do Senhor. E por causa disso, eles podem vencer, não apenas para si mesmos, mas eles vencem pela igreja. Essa é a vida vencedora. Essa vida é a vida que o Senhor espera de todos nós, meus irmãos. Ele nos deu plena provisão para nós vencermos, para nós sermos, como diz lá em Romanos 8, mais que vencedores, super vencedores, hiper vencedores, como diz o termo grego. Ele nos deu essa plena provisão em si mesmo para nós vencermos. E nele nós podemos vencer. Essa é a nossa alegria. Hoje eu queria ir com os irmãos um passo mais adiante nesse assunto das coisas do fim. Quando nós vemos os sinais e vemos que o dia da nossa esperança, o dia da vinda do Senhor se aproxima, é bom nós retomarmos essas coisas. E hoje eu gostaria de falar sobre o tema
do tribunal de Cristo. Nós acabamos de ler esses textos aqui na palavra de Deus sobre o tribunal de Cristo. Romanos 14 foi o primeiro que nós lemos, 14 de 10 a 12. Ali fala que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. E termina dizendo o trecho, né, de Romanos 14, de 10 a 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Tribunal de Deus. Em 2 Coríntios, o termo é um pouquinho diferente, porque lá fala do tribunal de Cristo, né? 2 Coríntios, capítulo 5. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vocês podem ver, irmãos, que é basicamente a mesma coisa. Dar contas de si mesmo. Receber segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Tribunal de Deus, tribunal de Cristo. Nós sabemos, lá por João, o Evangelho de João, no capítulo 5, o Senhor nos fala, né, que o Pai a ninguém julga. Isso é João 5, 22. Lá o Senhor nos diz, e o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. O tribunal é de Deus, mas o Pai confiou ao Filho o julgamento. E por isso, Paulo descreve como o tribunal de Cristo. Isso é muito importante. O texto de 1 Coríntios 3, que nós lemos também, ele nos fala dos procedimentos desse tribunal. Que lá, então, naquele momento, a obra de cada um será manifesta e será provada pelo fogo. O fogo vai provar. E o fogo vai dizer se a obra vai permanecer ou se não permanecerá. É importante. Esses 3 trechos da palavra de Deus, eles nos mostram que haverá, sim, um tribunal perante o qual os crentes, e somente os crentes, comparecerão. Esse tribunal não é um tribunal jurídico, judicial, no sentido de condenação ou inocência. Esse tribunal não verificará nada com relação à vida eterna ou morte eterna. Basicamente, irmãos, nós encontramos nas Escrituras 3 grandes julgamentos. O tribunal de Cristo, que nós estamos vendo hoje, o julgamento das nações ou dos gentios, que é descrito em Mateus capítulo 25, no final do sermão profético do Senhor, quando ele chamará as nações ou os gentios dessa terra e os julgará de acordo com a sua atitude para com os filhos de Deus. E depois o julgamento do grande trono branco, lá no final, Apocalipse 20, que é um julgamento daqueles que não creram, para a condenação. Esses são os 3 julgamentos. Portanto, esse tribunal de Cristo que nós estamos vendo, ele não é um procedimento judicial quanto à vida ou morte. Ele é uma avaliação em família. O Senhor nos reúne, ele nos chama, e o seu desejo é nos recompensar. É uma grande reunião familiar. E lá, individualmente, nós daremos conta da nossa vida diante do nosso Senhor. Aqui nós precisamos de fazer uma observação. Muitas vezes, irmãos, nós podemos pensar, que o crente, ao morrer, ele vai direto para o céu e ele já está eternamente numa condição definitiva.
É preciso nós entendermos que haverá sim novo céu e nova terra. A terra que nós conhecemos, ela será dissolvida pelo fogo, como diz Pedro. Os elementos se desfarão abrasados. Um novo mundo vai surgir no futuro. Mas, antes do novo céu e da nova terra, vai haver uma etapa que se chama o reino dos céus. O nosso Senhor Jesus, em Mateus, ele fala da vinda desse reino dos céus. Na verdade, todo o evangelho de Mateus, ele tem essa ênfase no reino dos céus. Dezenas e dezenas de vezes, o nosso Senhor Jesus repete esse termo, o reino dos céus. Porque quando ele vier agora, quando ele vier segunda vez, como relâmpago, sobre as nuvens com poder e glória, ele vai estabelecer o reino dos céus aqui na terra. O reino deste mundo se tornou o reino do nosso Deus e do seu Cristo. Isso vai acontecer, Apocalipse diz isso, capítulo 11, e isso vai acontecer na segunda vinda do Senhor. Então, meus irmãos, esse reino é um período muito importante. O nosso Senhor virá para reinar nessa terra. Ele reinará por 1000 anos. Se os irmãos abrirem lá, não precisa abrir agora, mas quem quiser, Apocalipse 20, capítulo 20, versículos de 1 a 7. Ali, João nos fala sobre esse reino milenar, esse período de 1000 anos, em que o Senhor Jesus reinará pessoalmente nessa terra. Então, são 7 versículos com 6 menções aos 1000 anos. E ali nós sabemos que o Senhor virá na sua segunda vinda e vai estabelecer este reino sobre essa terra. Meus irmãos, esse período, que pela graça de Deus em breve começará, em breve ele se iniciará, esse será um período inigualável. O Senhor reinará sobre essa terra nessas condições que nós conhecemos. Esse mundo tal como nós o temos hoje. O Senhor vai reinar sobre ele por 1000 anos. E o Senhor assim demonstrará o seu governo perfeito. O Senhor demonstrará nessa criação, nessas condições, o seu reinado perfeito, pessoal, sobre essa terra. Esse reino, ele terá, contudo, algumas diferenças em relação à vida que nós vivemos hoje. Quais serão as diferenças? Em primeiro lugar, irmãos, no reino milenar, o inimigo e as suas hostes demoníacas estarão ausentes daqui. O mundo estará livre da opressão das trevas. E os irmãos, eu peço que vocês imaginem o que será o mundo. Nós teremos, assim, um grande peso que será tirado de sobre nós. Todos que viverem aqui na Terra sentirão isso de uma forma muito clara. Não haverá mais o tentador, o acusador, o mentiroso, o usurpador. Ele não estará mais aqui, nestes 1000 anos. E isso fará uma diferença muito grande. Nós não vamos nos estender nisso. Não é o nosso assunto hoje. Segunda diferença. A humanidade que sobrar na Terra vai entrar nesse reino. Ao final da grande tribulação, ao final das pragas, ao final das guerras, ao final da última guerra, da batalha do Armagedon, quando grande parte da população dessa terra será dizimada,
haverá ainda nesta terra pessoas que ao final, então, elas chegarão até aquele julgamento de Mateus 25, em que o Senhor julgará os gentios e ele separará os cabritos das ovelhas. Os cabritos serão lançados para a perdição eterna, mas aqueles que trataram com misericórdia, com graça, os cristãos e os judeus fiéis, durante a tribulação, estes ganharão entrada neste reino terreno milenar. 1000 anos em que o Senhor governará essa terra. Israel, o terceiro ponto. Israel será líder destas nações. A profecia, os profetas do Antigo Testamento falam muito disso. Israel vai liderar este mundo terreno. O povo de Israel aqui na terra conduzirá os negócios desse mundo de acordo com os interesses do Senhor. E quarto lugar, quarta característica deste reino milenar. Os santos reinarão com Cristo. Lá em Apocalipse 20, de 1 a 7, trecho que nós já mencionamos, ali você pode ver. Os vencedores da igreja regerão as nações da terra com cetro de ferro. Isso está lá em Apocalipse 2, versículos 26 e 27, a promessa à igreja de Tiatira. Os vencedores, eles reinarão juntamente com Cristo as nações. Então, esse reino milenar, ele está prestes a vir sobre a terra. E é nesse contexto que acontece o tribunal de Cristo. Desde que nós nascemos, irmãos, nascemos de novo, desde que nós experimentamos a conversão, o novo nascimento, e começamos a seguir o Senhor, a conhecer o Senhor, nós começamos a perceber como nós vivemos num mundo de oposição. Num mundo cuja natureza é completamente oposta aos caminhos de Deus, à vida de Deus. Esse mundo é injusto, esse mundo é iníquo, esse mundo é impuro, esse mundo é adverso ao Senhor, ao seu propósito, à sua palavra. E quanto mais nós crescemos no Senhor, nós percebemos isso. E mais fica claro que esse mundo não tem como ser reformado. Esse mundo, meus irmãos, não tem conserto. Existe uma linha teológica que, embora talvez não seja tão popular hoje, ainda é muito forte em alguns meios, que se chama pós-milenismo. Essa linha diz que a igreja vai trazer o milênio para essa terra por si própria. A igreja vai influenciar esse mundo. A igreja vai corrigir esse mundo, melhorar esse mundo. A igreja vai conquistar muitas pessoas, finalmente vai conquistar gente nos governos, na cúpula dos países, na política, em todos os lugares. E desse modo a igreja vai cristianizar o mundo. Em alguns círculos isso ainda é muito forte. Mas eu creio que para todos nós, hoje em dia, com o que nós vemos, o crescimento da iniquidade, o crescimento da corrupção, meus irmãos, esse mundo, isso está muito claro, não tem conserto. E a Escritura é muito clara em nos dizer que ele vai de mal a pior. Nós não estamos nesse mundo para melhorar esse mundo. É claro que nós temos uma responsabilidade social. É claro que nós devemos ser solidários com o meio, com a sociedade onde nós vivemos. Nós devemos amar as pessoas. Nós devemos cooperar pelo bem de todos. Isso é algo que devemos fazer sem dúvida, com o nosso trabalho, com a nossa profissão, com as nossas atitudes. Nós devemos
expressar o nosso amor. Isso faz parte do nosso testemunho. Mas nós não devemos fazer isso achando que esse mundo será mudado. Ele só será transformado com a vinda do nosso Senhor. E ele vai trazer o seu reino. A nossa expectativa, portanto, meus irmãos, é a vinda desse reino. Nós não temos nenhuma expectativa política. Sim, nós oramos pelas nossas autoridades. O apóstolo Paulo nos diz para orarmos, quando escreve a Timóteo, na sua primeira epístola, diz para orarmos por aqueles que estão investidos de poder, de autoridade, pelos reis, para que vivamos dias tranquilos, para que a sua palavra possa ser pregada, para que a igreja cresça, para que mais possam ser conquistados para o evangelho. É por isso que nós estamos aqui. Mas nós sabemos que esse mundo só será transformado com a vinda do nosso rei. E hoje nós vivemos para apressar a sua vinda. Tendo em vista que esse reino vem e que esse reino está chegando, a pergunta é a seguinte: será que nós queremos participar desse reino vindouro? Será que nós desejamos participar dele? Num sentido, esse reino já começou. Porque o reino de Deus, ele se manifestou na terra com a vinda do Senhor Jesus. O Senhor Jesus e o seu arauto, João Batista, pregaram da mesma forma: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quando o Senhor Jesus veio, ele não só pregou o reino, mas ele foi o reino. Porque a sua vida pessoal é uma demonstração clara do que é o reino. Porque nele, no homem, Jesus Cristo, o reino se manifestou em plenitude. Pessoalmente, o Senhor Jesus é uma demonstração de um homem completamente debaixo do reinado de Deus. E o seu falar, o seu pensar, o seu andar, todo o seu ser é uma demonstração do reino. Portanto, o reino é visto na sua pessoa. O reino dos céus nunca fora visto antes. Ninguém havia visto. Mas quando o Senhor Jesus surgiu nesse mundo, quando o Senhor Jesus nasceu, cresceu, e principalmente durante o seu ministério, o reino dos céus, o reino de Deus que estiver oculto, se manifestou nessa terra. Ele é o reino dos céus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele comprou os súditos do reino dos céus para si mesmo. E quando ele ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo gerou, pelo novo nascimento, muitos filhos que vão compor o seu reino. E está gerando, até hoje, muitos e muitos filhos. Mas o reino, ainda que hoje ele seja visto por meio da igreja, ele está em secreto. Ele não está manifesto. Contudo, meus irmãos, logo ele vai se manifestar. Quem irá participar desse reino? Quem serão aqueles que participarão desse reino? É preciso, nesse ponto, meus irmãos, que nós chamemos a atenção de algo muito importante. Existe uma ideia no meio da cristandade de que todos nós, todos os salvos, quando terminar essa vida, eles vão chegar ao céu e lá todos receberão coroas, todos serão recompensados, todos sentarão em tronos.
Será que é assim? A ideia por trás disso é que, tendo em vista que o Senhor nos salvou, fez tudo por nós, fez algo que nós não poderíamos fazer, jamais. Então, que ele incluiu nisso a coroa, o trono, a recompensa. Portanto, não importa a maneira como você vive, não importa o que você faz, você já ganhou tudo. Meus irmãos, nós precisamos ter muito cuidado com esse raciocínio. As Escrituras não nos dizem isso. E nós precisamos ter consciência disso. Existem dois termos das Escrituras que nós precisamos compreender. Um deles é o termo dom. O outro é o termo recompensa ou galardão. O dom. Dom, a palavra no grego é carisma. Existe uma outra palavra chamada doron, no grego, que tem o mesmo sentido. Né? Mas dom, carisma, é a palavra empregada, por exemplo, na Epístola aos Romanos, capítulo 6, versículo 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui é dom, carisma. Dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui nós vemos algo, meus irmãos, é um dom. Deus dá. Ele é dado gratuitamente. Não é preciso mérito, não é preciso trabalho. É um dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Mais adiante, na mesma Epístola aos Romanos, no capítulo 11, nós temos outra vez essa palavra dom. Capítulo 11, versículo 29. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Meus irmãos queridos, aquilo que Deus dá é irrevogável. Se você recebeu a vida eterna, Deus não tira a vida eterna de você. O dom de Deus é irrevogável. Se você nasceu de novo, você é filho. Essa condição não pode ser mudada. Se você realmente nasceu de novo, pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo, esse dom é irrevogável. Você não ganha esse dom por mérito. Você ganha pela fé. Ele é dado e ele é irrevogável. Essa é a nossa segurança. Agora, a outra palavra, recompensa. Mistos é um outro termo grego. Recompensa, galardão, salário. Essa é uma palavra diferente. Em 1 Coríntios 3:8. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aqui nós temos galardão ou recompensa, segundo o trabalho. No versículo 14, logo adiante, tem o trecho que nós já lemos. E ali diz: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Obra, galardão. Romanos 4:4 nos diz também algo sobre isso. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida.
Quem trabalha recebe salário não como favor, mas como dívida. Esse favor que diz aqui é carisma. Ou seja, o que trabalha, né, o salário não é considerado como dom, dádiva, mas é dívida. Quem trabalha merece salário. E isso é a natureza da recompensa do galardão. Meus irmãos, o Senhor Jesus falou muito sobre galardão. A palavra galardão está muito presente nos seus discursos, nas suas parábolas, no ensino do Senhor Jesus. Ele fala muito sobre esse assunto, né? Apocalipse 22, eu não vou nem citar porque são muitos versículos, né? Mas se os irmãos forem, principalmente o Evangelho de Mateus, né? O Senhor fala ali sobre oração, né? Aqueles que oram publicamente para os outros ouvirem já receberam o galardão, né? Aqueles que fazem boas obras para os outros verem já receberam o galardão. Se queremos receber galardão, tem que ser em secreto, tem que ser no quarto com a porta fechada. Isso tem galardão. O Senhor Jesus falou muito sobre o tema do galardão. E lá em Apocalipse 22, no final da Bíblia, Apocalipse 22, 12, o Senhor fala sobre a sua vinda e ele diz assim: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Galardão e obras. Meus irmãos, aqui nós vemos que existem duas coisas diferentes. Existe sim dádiva, dom gratuito. E a nossa salvação, a vida eterna que nós recebemos é um dom gratuito. Não nos custa nada. Não envolve mérito nem trabalho. Aliás, não poderia envolver porque jamais nós poderíamos trabalhar para pagar o preço da nossa salvação. Esse preço foi pago pelo Senhor na cruz, completamente. E nos foi dado. Se nós crermos, nós temos a vida eterna, salvação eterna. Contudo, a palavra também fala que existe recompensa, galardão. Mas esse é dado de acordo com a dignidade, com o trabalhar, com as obras. E mais, o galardão, a salvação, a nossa salvação eterna que nós recebemos, essa não pode ser perdida e revogada. Fique seguro, meu irmão. Fique seguro nisso. Uma vez salvo, sempre salvo. Mas o galardão pode ser perdido. Apocalipse 3:11. Carta à igreja de Filadélfia. O que diz lá? Fala sobre a coroa. Venha sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. É possível perder a coroa. Portanto, a coroa é uma questão de fidelidade. A coroa é outra ilustração. Nós não vamos ver agora aqui as ilustrações, né? Se os irmãos quiserem, podem ver, por exemplo, 1 Coríntios 9, 24 e 25, quando Paulo fala da coroa, ele fala de não sabeis que muitos correm no estádio, né? Mas todos, eles almejam o prêmio. E ele nos insta a correr de forma que o alcanceis. Essa coroa, alcançar a coroa, né? Eles, os atletas no estádio, correm atrás de uma coroa corruptível, mas a nossa coroa é incorruptível. Mas Paulo usa a analogia dos Jogos Olímpicos. Ele está escrevendo aos Coríntios. Haviam Jogos Olímpicos, os Jogos Istmicos, na cidade de Corinto. E lá haviam essas competições. O povo de Corinto sabia muito bem a respeito disso. E essa ilustração é uma ilustração que Paulo usa muito nas suas cartas.
a ilustração da competição olímpica, competição atlética. E aqui nós somos chamados a correr de forma a alcançar a nossa coroa. A coroa precisa ser alcançada com esforço, e ela pode ser perdida. Então, esse assunto da recompensa, meus irmãos, é algo muito importante. Existem algumas linhas teológicas no cristianismo que ficam horripiladas em pensar nisso. E elas simplesmente enfatizam a graça de Deus. Isso deve ser realmente enfatizado. Quão preciosa é essa graça. Mas, irmãos, a graça também, ela tem uma característica. Lá em Efésios 2, nós ficamos sabendo, né, que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. Isso é o versículo 8 do capítulo 2 de Efésios. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus nos deu. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando nós recebemos graça, quando a graça de Deus veio sobre nós, quando nós, pela fé, recebemos essa graça, há uma consequência. Nós imediatamente somos colocados num caminho de boas obras. Então, meus irmãos, a graça de Deus e as obras, elas não estão em conflito. Lutero chamou a epístola de Tiago de a epístola de palha, porque ele não conseguia entender como é que Paulo falava. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, pelas minhas obras eu te mostrarei a minha fé. E sim, sois salvos pelas obras. Quer dizer, como é que Tiago diz uma coisa dessas? Mas, meus irmãos, quando nós somos salvos, nós somos colocados num caminho de boas obras. Deus preparou esse caminho. Não são obras que eu tenho que inventar, que eu tenho que criar. Se eu andar com o Senhor, se eu crescer no Senhor, eu vou começar a perceber essas obras. E eu vou andar nesse caminho de obras. Então, irmãos, vocês percebem, a graça, ela tem uma consequência. Obras. Vejamos, 2 Coríntios, a epístola de 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios 6, 1. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Não recebais em vão a graça de Deus. Percebem, irmãos? É possível receber essa graça em vão. Desperdiçar essa graça. A expectativa é que essa graça tenha uma consequência, um fruto em nós, que são as obras. Hebreus 12, 15, Epístola aos Hebreus, ela nos fala de outra possibilidade, tendo recebido graça, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. É possível receber essa graça, mas se separar dela. Viver separado da graça. Pelo contrário, o capítulo 12 nos diz que nós devemos reter a graça. Esse mesmo capítulo 12 de Hebreus, versículo 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável,
com reverência e santo temor. Então, reter a graça para servir a Deus de modo agradável. É necessário reter essa graça para servir a Deus. Atos, capítulo 13. Ali nós vemos algo muito bonito. Atos 13, 43. Na primeira viagem missionária, após saírem da reunião em Antioquia, o texto nos diz assim, Atos 13, 43, despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e estes, falando-lhes, os persuadiam a perseverar na graça de Deus. A graça dada é necessário, irmãos, que nós perseveremos nessa graça. 2 Coríntios 4,15 nos fala: porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. A graça deve se multiplicar. Deve haver uma multiplicação. E por fim, em 1 Pedro 4,10, primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Graça de Deus, multiforme. Nós devemos ser bons dispenseiros dessa graça. Graça nos foi dispensada. Nós devemos recebê-la, continuamente receber dessa graça, para que ela se multiplique. E com essa graça, nós podemos ser bons dispenseiros servindo uns aos outros. Meus irmãos, não há conflito entre a graça soberana e a responsabilidade humana. A graça soberana recebida, maravilhosa graça, ela deve, uma vez que ela está em nós, ela deve crescer. Nós devemos perseverar nela. E quando isso acontece, nós nos tornamos frutíferos. Nós fazemos com que essa graça não seja em vão, mas que ela realmente frutifique em nós, se expresse em nós. Isso é algo maravilhoso. Portanto, meus irmãos, é muito importante que nós consideremos bem no que nós fazemos com as nossas vidas depois de termos recebido a graça de Deus na nossa salvação. Essa graça deve se expressar num caminho de boas obras que Deus preparou. Não são as que nós inventamos. Deus vai nos mostrar. Deus vai nos conduzir. E se nós permanecemos em Cristo, nós vamos ver que essa graça vai frutificar em nós. De volta a 1 Coríntios, capítulo 3, nós vemos ali os procedimentos desse tribunal. Como nós já falamos, este é um encontro de família em que todos vão dar contas de si mesmo diante do Senhor. Esse deve ser um momento de grande alegria. Porque, meus irmãos, aqui na Terra, nós não temos reconhecimento. Ou ao menos não se espera que nós tenhamos. Mas naquele dia, tudo será reconhecido. Tudo que foi feito no caminho da cruz será recompensado. Tudo que foi feito na força e no poder do Senhor e do seu Espírito será recompensado. Esse será um dia de muita alegria.
Aquele que com lágrimas semeia, com júbilo colherá. Meus irmãos, eu creio que naquele dia, se nós seguirmos o Senhor, nós vamos colher muitas coisas que nós nem imaginávamos. Mas pelo fato de seguirmos ao Senhor, de amarmos ao Senhor, de andarmos com Ele, a sua vida foi semeada. Mas nós não vimos. E o Senhor não permite que nós vejamos. Porque Ele sabe quão orgulhosos nós somos. Quão presumidos em nós mesmos. Mas naquele dia será um dia que nós colheremos com júbilo. Um dia de alegria. Tudo que tiver sido edificado com ouro, prata e pedras preciosas receberá galardão, recompensa. O fundamento tem que ser Cristo. A base, o ponto de origem de tudo tem que ser o Senhor. A pessoa do Senhor. Nossa comunhão com Ele. De forma que dessa comunhão viva com o Senhor, então, desse fundamento podem surgir obras. Mas aí, o que nós edificamos em cima do fundamento tem que ser de um material similar ao material do próprio fundamento. Cristo é o fundamento. E os materiais edificados em cima do fundamento também são Cristo. Ouro, prata, pedras preciosas. As insondáveis riquezas de Cristo. Ouro, natureza divina. Prata, a obra da redenção. Tudo que é fruto da redenção. As pedras preciosas, o trabalho da cruz. A pressão tremenda que produz a pedra preciosa. Tudo isso será galardoado. No entanto, se os materiais forem outros, se os materiais não forem Cristo, madeira, feno e palha, o dia o provará e o fogo vai consumi-los. Tudo isso desaparecerá na fumaça. Não haverá galardão. O texto nos diz que se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano ou perda. Qual é o dano? Qual é a perda? Nas parábolas, o Senhor nos ensina sobre isso. Em suas parábolas, principalmente a parábola das minas, parábola dos talentos, o Senhor nos fala que é através do fogo. Então, irmãos, não há questão aqui de salvação, mas o galardão, ele implica em participação no reino. As parábolas nos mostram, meus irmãos, a respeito disso. Eu não vou ler as parábolas, mas o exemplo da parábola das minas, Lucas 19, de 11 a 27. Não vamos ler. Mas os irmãos conhecem essa parábola. Um homem nobre, ele viajou para um reino distante, para conquistá-lo, para receber esse reino. E ele deixou com 10 servos, 10 minas. 10 minas é um recurso. 10 minas, nós sabemos que o equivalente de uma mina é 100 denários, é o salário de 100 dias de trabalho, né, de um trabalhador braçal, na época do Senhor Jesus. Então, cada um recebeu uma mina, 100 denários. E o Senhor disse, o nobre homem que partiu para conquistar um reino, ele disse, negociai. Meus irmãos, nós somos servos de Deus. O nosso Senhor é aquele nobre. Na verdade, ele é rei. Mas ele não foi reconhecido como rei aqui. Ele foi conquistar o reino. E quando ele morreu na cruz e ressuscitou e ascendeu aos céus, ele recebeu o reino. Ele recebeu aquele livro. Toda a autoridade lhe foi dada. Mas agora, enquanto ele não retorna,
Nós estamos aqui, servos dele, e cada um recebeu uma mina. E ele nos diz negociar. Nós devemos negociar com essa mina. Nós devemos fazer que essa mina dê lucro. E nós sabemos que daqueles 10 servos, a parábola do Senhor nos mostra a avaliação de 3 deles. Um deles fez com que a mina rendesse 10. Ele fez com que aquilo que lhe foi confiado rendesse 10 vezes. Outro fez com que a mina que lhe foi confiada rendesse 5. Outro escondeu a sua mina, enrolou num lenço e guardou. Quando o Senhor acertou as contas, o primeiro, o Senhor o elogiou e lhe deu uma recompensa. 10 cidades. O segundo, ele não elogiou, mas deu uma recompensa menor. 5 cidades. O terceiro, que escondeu a mina, ele reprovou. Meus irmãos, o que fala essa recompensa? Ela fala do reino vindouro. Ela fala de nós sermos galardoados. Isso quer dizer participação no reino. Isso quer dizer administração das coisas eternas. Isso é uma promessa do Senhor para os seus servos. Cada um de nós, irmãos, cada um de nós recebeu uma mina. Aqui, o recurso que o Senhor deu é igual para todos. E isso nos fala na graça que nos foi dada. Essa graça é a sua própria vida, a vida eterna de Deus em Cristo Jesus, que nos foi dada pelo Espírito Santo. Todos nós recebemos da mesma forma. Nós devemos negociar. 10 vezes. Ou então, quem sabe, 5. Mas jamais esconder no lenço. A parábola dos talentos de Mateus 25, ela é um pouquinho diferente. Às vezes as pessoas se confundem um pouco, né? Mas os talentos, ali o Senhor não dá medida igual. Aquilo fala de capacidades, de dons espirituais. Não é a vida comum que todos nós recebemos igual. Mas cada um recebe dons espirituais. Um recebe 5 talentos, outro 2, outro 1. Mas se espera o que aconteceu dos 2 primeiros. O que recebeu 5 duplicou e conseguiu 10. O que recebeu 2 duplicou e conseguiu 4. O outro enterrou. Não conseguiu nada. E ele foi lançado fora, nas trevas. Ele perdeu o gozo do reino milenar do nosso Senhor. Portanto, irmãos, nós estamos na época de negociar. Queridos irmãos, haverá recompensa. O Senhor diz lá em Mateus 5, 11 e 12, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Ser injuriado, perseguido, caluniado por causa do Senhor, isso confere galardão. Em Mateus 6:1, o Senhor diz para não exercermos a nossa justiça diante dos homens. De outra sorte, não tereis galardão junto ao vosso Pai Celeste. Então, se nós exercemos a nossa justiça em secreto, sem que ninguém saiba, isso tem galardão. Se os outros sabem, irmãos, já recebemos o nosso galardão. Se você orar para ser visto pelos outros, já recebeu o seu galardão. O Senhor ouve, mas o seu galardão você perde. Mas se você orar em secreto, se você buscar o Senhor em secreto,
junto com a resposta da oração, vai ter galardão. Quem recebe, Mateus 10, 41, 42. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá galardão de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Pequenas coisas serão galardoadas se feitas no Espírito de Cristo. Lucas 6,35. Amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão e sereis filhos do Altíssimo. Amar os inimigos, fazer o bem, emprestar sem esperar paga. Será grande o vosso galardão. 1 Coríntios 4, 5. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Aqui fala dos desígnios do coração. Meus irmãos, as motivações do nosso coração, os desejos, às vezes coisas que nós nem conseguimos fazer, mas nós tivemos um desejo sincero e não conseguimos, ou não houve oportunidade, não sei, mas o Senhor vai avaliar os desígnios do coração e cada um receberá o louvor devido diante do Senhor. Que maravilha isso, meus irmãos! E agora um texto do Antigo Testamento, Isaías 49, 4. Palavras do profeta Isaías. Eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Aqui o profeta diz que trabalhou inutilmente, de forma vã. Gastei as minhas forças, mas o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Meus irmãos, mesmo que nosso trabalho seja um aparente fracasso, mesmo que não tenha acontecido nada aos nossos olhos, se trabalhamos em obediência ao mandato do Senhor, haverá recompensa. O sucesso aos nossos olhos não é a medida, mas a obediência, a fidelidade ao Senhor é a medida para a recompensa. Isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, haverá sim a recompensa. Por causa disso, devemos considerar esse tribunal de Cristo como algo muito importante. Meus irmãos, esse deve ser para nós um dia de alegria. Não deve ser um dia de vergonha. Então, por causa disso, meus irmãos, que os nossos corações sejam encorajados. 2 Coríntios 5:9, nós já falamos desse texto aqui, quando Paulo fala dos atletas que correm no estádio. 2 Coríntios 5:9. Desculpe, meus irmãos, é 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Troquei aqui a referência. Tá? 1 Coríntios 9, 24 e 25. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Meus irmãos, correi de tal maneira que o alcanceis. Hoje nós somos chamados a correr para alcançar essa coroa, para conquistá-la. Paulo foi colocado nessa carreira, lá na estrada de Damasco, na entrada da cidade. Ali ele foi colocado na linha de largada e ele correu com perseverança
a sua carreira. Nós sabemos lá na Epístola aos Filipenses que Paulo diz que uma coisa ele faz. Filipenses 3,13. Irmãos, quanto a mim, vamos ler desde o 12. Não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, ou para a meta, para a linha de chegada, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a atitude de Paulo. Ele está vendo o cordão da linha de chegada. Ele está vendo o alvo ao final. E uma coisa ele faz, ele esquece do que fica para trás. E ele prossegue, avançando para as que diante dele estão. Meus irmãos, essa é a visão da vida que nós devemos ter nesse momento em que nós estamos vivendo. Prosseguir para o alvo. O prêmio da soberana vocação. Há um prêmio, há uma recompensa. Ao final da sua vida nós sabemos que Paulo nos diz lá em 2 Timóteo 4, versículos de 6 a 8, ele diz assim, no versículo 7, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Como um lutador olímpico, ele combateu o combate. Como um corredor olímpico, ele completou a sua carreira. Ele chegou à linha de chegada. Guardou a fé. Competiu segundo as regras. Guardou a fé. Agora está guardada a coroa da justiça, a qual o Senhor Jesus me dará, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Ah, meus irmãos, essa é a nossa atitude. Se em breve agora o Senhor vem com o seu reino, se em breve Ele nos levar, e nós comparecermos diante daquele tribunal, que seja assim o nosso dia, que a coroa da justiça nos esteja guardada. Meus irmãos, Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Ele aguardava a Nova Jerusalém. Isso está lá em Hebreus 11:10. Moisés não se importou com o opróbrio, em suportar o opróbrio no Egito, porque ele contemplou o galardão. Hebreus 11:26. Essas coisas eram muito reais para esses heróis da fé do Antigo Testamento. Quanto mais para nós, que vivemos nesses últimos dias, essas coisas devem se tornar reais, meus irmãos. Eu gostaria de encerrar lendo 2 Coríntios 5:9, agora sim. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Nós já lemos, porque é o texto que fala do tribunal de Cristo. Mas aqui diz assim: por isso também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui, meus irmãos, por isso também nos esforçamos. Existem duas traduções literais da Bíblia, de irmãos do século XIX, o irmão Young e o irmão Rotherham, que traduzem aqui esforçamos por ambiciosos. Por isso também é que também somos ambiciosos. Existe da parte do apóstolo Paulo uma ambição, um desejo de ser agradáveis ao Senhor. Na verdade, essa palavra grega, segundo o dicionário de Strongs, essa palavra grega, ela fala de um desejo de ser honrado.
desejamos ser honrados. Meus irmãos, muitas vezes nós ficamos achando, não, isso não é um sentimento cristão. Paulo tinha essa ambição. Ambição em relação ao tribunal de Cristo. Ambição em relação à coroa. Em relação ao galardão. Santa ambição, meus irmãos. Meus irmãos, nós somos tão ambiciosos por coisas terrenas, por glória terrena, por prazeres terrenos. E nós desenvolvemos o sentido de que toda ambição, ela é corrupta. Mas aqui nós vemos, existe uma santa ambição, um santo desejo, que é o de comparecer diante desse tribunal para ser recompensado, para ser galardoado. O Senhor prometeu o galardão para coisas grandes e para coisas pequenas, para as intenções do coração, para um copo de água dado a um seu filho, para um serviço do menor ao maior. E ele coloca diante de nós as oportunidades, as circunstâncias para nós servirmos os irmãos. Ele nos deu graça para isso. E é por causa disso que nós podemos ser ambiciosos. Meus irmãos, o nosso Senhor venceu. Ele tem a vida vencedora. E Ele nos deu essa vida vencedora. Permaneçamos no vencedor. Andemos com Ele. Sigamos o Senhor onde quer que Ele vá. Conheçamos ao Senhor cada vez mais, dia a dia mais. Nós vamos descobrir que há uma vida vencedora ali. E que podemos viver essa vida. Essa vida é uma vida ambiciosa, que deseja a coroa, que deseja a recompensa, que deseja o governo no reino milenar, que deseja participar das glórias do Cordeiro. Santa ambição, irmãos, que o Senhor desenvolva isso no nosso coração. O desejo de participar do seu reino, que breve vem. Que o amor a Ele, que o desejo por estar com Ele, nos leve a correr após Ele. Se nós assim estivermos correndo, aquele dia não nos apanhará de surpresa, mas será um dia de grande alegria. Meus irmãos, vivamos debaixo do precioso sangue do Senhor Jesus. Meus irmãos, todo pecado não confessado, não coberto pelo sangue, será trazido naquele dia do tribunal de Cristo, para a vergonha nossa. Mas todo pecado que estiver debaixo do precioso sangue, que tiver sido confessado, que tiver sido entregue ao Senhor, isso jamais será trazido, porque já foi apagado. Toda obra feita nele, por meio dele e para ele, será galardoada. Meus irmãos, olhemos para esse dia não com medo. Sim, devemos temer esse dia, por causa da nossa carne. Mas devemos também nos alegrar e deixar que o Espírito Santo nos faça ambiciosos por esse dia de alegre comunhão entre todos os santos diante do Senhor, na sua presença, após sermos arrebatados daqui. Que o Senhor seja conosco, que isso possa encorajar os nossos corações. Vamos orar. Senhor Jesus, te damos graças pelas promessas preciosas da tua palavra. Senhor, diante do tribunal de Cristo, nós confessamos, Senhor, que nada temos para trazer para ti. Tudo que nós podemos fazer por nós mesmos é madeira, feno e palha. Mas, Senhor, por causa da tua graça que nos foi dada, por causa da vida que nos foi concedida, pelo tremendo potencial dessa vida que tu nos deste, pelo teu Espírito que habita em nós. Senhor, nós queremos ser ambiciosos. Desejamos que essa vida cresça, que essa vida se expresse, que essa vida superabunde, que essa vida dê fruto para ti. Senhor, ganha-nos por completo
Enche-nos com a tua graça. Transborda em nós dessa graça. Ó Senhor, queremos hoje viver essa vida vencedora que tu nos deste, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. Completa a tua obra, Senhor. Atavia a tua noiva, para que venha este dia e seja para todos nós um dia de alegria e regozijo na tua presença. Senhor, nós oramos confiando no teu grandioso amor, na tua preciosa graça. E oramos, ó Pai querido, no nome do teu amado Filho. Amém. Amém.